cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso país, de leste a oeste. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana para todos vocês que se iniciam no dia de amanhã. Bom trabalho para quem vai trabalhar, uma boa aula para quem vai estudar e bom descanso para quem vai descansar. Um casaca no coração de cada um. E é o seguinte, são todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Minha única e exclusiva missão é falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Galera, bora lá direto ao que nos interessa, que é falar do nosso Vascão. É o seguinte, dia bastante quente, não teve muitas notícias em questão de quantidade, porém as poucas notícias as quais tivemos são muitíssimo importantes para o futuro esportivo do nosso clube nos próximos dias aí em questão de mercado da bola. Se tratando do mercado da bola, vamos dar início falando aí hoje, nós vamos falar de Luca Orediano, de Oscar Romero, vamos falar do zagueiro Ulisses, cria da nossa base, que estava emprestado ao Vila Nova, vamos falar do Pedro Raul, vamos falar do Juan Cruz, né? E do Rafael Borré. Gente, é o seguinte, Luca Orediano, se tratando de Luca Orediano, ele que foi noticiado semana passada que poderia deixar o Vasco e o Boca Juniors estava interessado no atleta, porém o Vasco não liberaria o atleta de graça, certo? Ok. O que aconteceu é que essa semana o nome do Oscar Romero ganhou bastante força no Vasco da Gama, o camisa 10, né, paraguaio, irmão do Ángel Romero, que joga no Corinthians. Fato é que ele não vai ser aproveitado no Boca Juniors, teve uma boa passagem pelo clube, mas o contrato dele termina no fim do ano e ele não vai ser aproveitado, e o Boca Juniors aí quer fazer um caixa, um dinheiro com o camisa 10, e o Vasco está precisando dele. Álvaro Silva, mas ele é um craque? Não, gente, não é um craque, mas é bom jogador, muito bom jogador. Aquela velha história que eu sempre falo, em terra de quem é cego, quem tem um olho se torna rei, certo? Então assim, a gente não tem camisa 10, então se a gente tem um cara que sabe minimamente levantar a cabeça, fazer uma jogada, faz um contra um, bate de fora da área e coisa e tal, que é o caso do Oscar Romero, ele faz isso. Então, é craque? Não, mas cairia como uma luva no nosso elenco, uma vez que a gente não tem um jogador para essa posição de meia armador, de ali o cabeça pensante do time. E o que acontece é o seguinte, o Boca Juniors não vai liberar o Oscar Romero de graça, embora o contrato dele acabe no fim do ano, o Boca não vai liberar de graça. O Boca falou que quer dinheiro, grana, cash, ou seja, o Vasco teria que fazer uma negociação com o Boca Juniors aí, ou por empréstimo, ou um pré-contrato, ou até mesmo a compra em definitivo. O que acontece é que o Boca Juniors está interessado no nosso meia Luca Orediano. Luca Orediano, que foi comprado juntamente ao Vélez, também da Argentina, então o Boca Juniors, a torcida, enfim, já conhece o futebol de Luca Orediano pela boa passagem dele pelo Vélez Sarsfield. Diga-se de passagem que o Vasco ainda não pagou o Vélez pela compra do Luca Orediano, mas isso é outro assunto. E aí é o seguinte, Luca Orediano chegou no Brasil com status de estrela, de maior contratação da história do nosso clube, para ser um cara, não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar a bola ao qual ele jogou na Argentina, não conseguiu se destacar, se soltar dentro de campo, a pressão foi cada vez aumentando, o nosso elenco é limitado, a situação na tabela atrapalhou bastante, as escolhas técnicas também, enfim, tudo conspirou contra para que Luca Orediano não conseguisse jogar 100% o seu futebol leve ali, o seu futebol alegre, o qual ele desempenhou na Argentina recentemente, muito pouco antes de vir para o Vasco da Gama, ou seja, ele não desaprendeu a jogar bola. Tanto que ele não desaprendeu que o Boca Juniors, que é o gigante do futebol argentino, quer a contratação de Luca Orediano. Então é o seguinte, pode ser, não é certeza, mas é um pensamento. Pode acontecer, gente, de acontecer uma troca aí, pode ser que role uma troca entre Boca Juniors e Vasco
por ambos atletas, né? O Vasco da Gama entraria com o Luca Orediano, o Boca Juniors com o Oscar Romero, e aí entraria ali numa negociata para ver um denominador comum que ficasse bom para os dois clubes. Só que temos que lembrar que Luca Orediano custou cerca de 22 milhões de reais aos cofres do Vasco da Gama. Ou seja, não dá para vender barato, é jogador caro. Oscar Romero não vale tudo isso. Então, se fosse para fazer dessa maneira, ao que tudo indica, o Vasco ainda receberia o dinheiro de volta nessa possível troca. Vamos aguardar o desfecho dessa situação. Os jornais argentinos estão colocando muita força na questão da contratação do meia para o clube argentino. Vamos esperar para ver que desfecho vai dar essa história. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Na minha opinião, se for para ser vendido para fazer dinheiro já e contratar outro cara já que possa chegar e resolver, ok. Agora, se for vender fiado, parcelado, para receber daqui 4, 5 anos, vai saber se vai receber esse dinheiro certinho também, porque não é só o Vasco que deve os outros times, não. Todo mundo deve. Entendeu? Todo mundo deve, uns mais, outros menos. Então a questão da dívida do futebol é comum. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí o Vasco pagou caro por um atleta que ainda nem pagou direito, na verdade, para vendê-lo aí, entre aspas, por preço de banana, ou fazer uma troca que a gente possa sair no prejuízo, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ficar de olho nessa situação também. Tudo bem que ele não deu certo, mas se for para negociar e entrar o dinheiro, vale a pena. Agora, se o dinheiro não for entrar, eu já não estou entendendo o que está acontecendo. Porque o Oscar Romero pode chegar aqui no Vasco e pode jogar bola e arrebentar? Pode. Só que o Oscar Romero, do mesmo jeito que o Orediano estava bem na Argentina, chegou aqui no Brasil e não conseguiu desenvolver seu futebol, Oscar Romero pode acontecer a mesma coisa. Ele pode chegar no Vasco e não conseguir jogar. Então, ainda assim, é uma aposta. Então, a gente tem que ficar de olho. Essa diretoria já mostrou que em questão de contratação, eles fazem bastante burrice. Então, a gente já fica aí com o sinal de alerta ligado. Agora, é o seguinte, galera. Se tratando do zagueiro Ulisses, que foi revelado aí no Vasco da Gama, estava aí há pouco tempo no nosso elenco, foi emprestado ao Vila Nova, o vínculo dele terminou e ele estaria sendo negociado com o clube de Portugal. E isso significa, se ele for realmente negociado para esse clube lá de Portugal, o Vasco da Gama receberia aí valores referentes ao zagueiro. E questão de dinheiro ajudaria e muito, porque a gente consegue um jogador, o jogador quer vir para o Vasco, a torcida quer o jogador, o técnico quer o jogador, mas o Vasco não tem dinheiro para sacramentar a contratação. Então, qualquer dinheiro que entrar agora é muito bem-vindo, desde que não seja desviado ou que esse dinheiro não suma para depois falar que não tem dinheiro e a gente ficar a ver navios sem um time de futebol mais uma vez. Galera, se tratando agora do PR9, isso mesmo, gente, Pedro Raul, vice-artilheiro da temporada passada no Campeonato Brasileiro, ficando atrás ali de Germancano apenas, uma esplêndida temporada pela equipe do Goiás. Fato é que ele chegou no Vasco da Gama com status de estrela da companhia, homem-gol, né, PR9, assim como alguns torcedores o apelidaram no início. Ele começou até que legal no Campeonato Carioca, só que depois veio a realidade, o elenco limitado, sem repertório, taticamente, tecnicamente, fisicamente bastante fraco, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E Pedro Raul acabou aí sendo, não vou nem dizer que ele não desenvolveu seu futebol, ele acabou sendo apagado, ele ficou apagado. Ele acabou conseguindo adquirir um ranço da torcida muito maior do que ele imaginava e de que nós esperávamos que a gente poderia ter dele. A gente acabou pegando um certo ranço dele, né? Enfim, embora não seja culpa só dele, porque a bola também não chega direito nele. Mas é aquilo, o jogador tá ali para fazer o gol e aí o gol não sai, a gente fica com raiva e é normal. O que acontece é que o Toluca do México, ontem eu falei para vocês, né? Essa notícia está rodando aí Brasil afora, tá pegando fogo. Essa notícia fez uma proposta para ele anteontem na verdade, de 5 milhões de dólares pelo atacante. O Vasco pagou cerca de 10 milhões por ele, ou seja, daria em torno de 22 a 25 milhões de reais. O Vasco estaria lucrando aí de 12 a 15 milhões de reais com essa possível venda de Pedro Raul. O que acontece é que Pedro Raul acenou hoje, agora há pouco à noite, de dia, que sim, que vai para o futebol mexicano. E agora é só aguardar as próximas horas. Segundo a mídia mexicana, os jornais, os veículos esportivos lá do México, Pedro Raul já está acertado com o Toluca. Aqui na mídia, aqui no Brasil,
o que saiu é que faltam apenas pequenos detalhes para negociação ser sacramentada, ou seja, ao que tudo indica, Pedro Raul está de saída do Vasco da Gama. Se for confirmado esse valor, 25 milhões, é uma ótima venda. Agora a gente tem que ver como esse dinheiro vai entrar, né? Quantas parcelas vai ser à vista, vai ser parcelado, quantas vezes, tudo isso para a gente aí poder pensar em montar um time. Espero que o Paulo Brax já tenha um ou dois atacantes de área, centroavantes ali, ou falso 9, independentemente, já engatilhado, jogador de calibre, é lógico, estrela, aquela Coca-Cola toda, a gente sabe que não dá para contratar, porque jogador galáctico, uma, que não vai querer passar pela situação que o nosso clube está passando, e outra, é muito, muito, muito caro, né? É coisa aí de 2 milhões, 2 milhões e meio por mês. Seria, por exemplo, o salário do Felipe Coutinho hoje, se ele voltasse a jogar aqui no futebol brasileiro, o salário dele estaria girando em torno de 2 milhões e meio de reais, né? Que é o que ele ganha atualmente na Europa. Então, lógico, a gente sabe que não seria um cracaço, mas se conseguir vender o Pedro Raul por esse valor, o dinheiro entrando rapidamente no Vasco da Gama, dá para trazer aí uns 2 jogadores de calibre, ou um só mesmo ali, brabo. Só que a gente sabe que essa 777 até agora só falou e muito pouco fez, para não dizer que nada fez na verdade, que na minha opinião nada fez, né? Então vamos aguardar. Então Pedro Raul de saída, e essa barca não termina por aí, né? Como eu acabei de falar, o Orediano pode ser negociado, Pedro Raul já está aí, ao que tudo indica, vai atuar no México, Galarza pode ser negociado também. Vamos ficar de olho na situação de Lucas Piton. Lucas Piton também pode ser que saia, porque o Vasco está procurando muito lateral esquerdo. Vamos prestar atenção nisso, galera. Tô cansado de falar aqui, ó. A gente precisa de lateral direito para anteontem, e o Vasco toda hora especulando lateral esquerdo. Por que será? Aí esses dias saiu a notícia na internet, aí nas redes sociais do Vasco, que o Vasco renovou com o garoto da base, que é uma joia da base, que é lateral direito. Até 2027 ou 28, se eu não me engano. Beleza, bacana. Aí o que isso já deixa a gente entender? Já dá a entender. Vamos ficar com o Puma. Vamos renovar com o garoto da base. Se for preciso a gente sobe ele. Vende o Piton. Aí tem o Léo que também faz a lateral esquerda. E aí a gente contrata algum outro. Então vamos ficar de olho, gente. Porque essa diretoria não sabe trabalhar. Não sabe trabalhar. A não ser que vai vender o Piton por o valor caro. Aí vale a pena. Aí você vende o Piton por valor bastante caro, traz outro lateral direito muito bom, ainda sobra um dinheiro para investir em outra situação dentro do elenco. Que eu acho muito difícil, que os caras não querem fazer um timaço, Dream Team pro Vasco da Gama. Eles querem montar um time ali para tirar o deles da reta. A verdade é essa, galera. Agora, se tratando aí... perdão, gente. Se tratando ainda de Pedro Raul, é porque eu peguei a colinha aqui, agora eu lembrei. O contrato entre Pedro Raul e o Toluca do México seria aí de 4 anos, viu, gente? Seria um contrato de 4 anos entre Pedro Raul e Toluca do México. Agora sim, mudando de assunto, falando de Juan Cruz, outro centroavante, esse que foi contratado juntamente à equipe do Santos por empréstimo ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pagou o empréstimo para a equipe do Santos. Porém, todavia, entretanto, o que ajudou o nosso clube foi o seguinte, que o Vasco negociou o Juan Cruz juntamente a um clube lá da Bulgária. Então o Juan Cruz está de saída, agora é sacramentado. Ele realmente assinou ali, acertou com o clube lá da Bulgária, vai atuar no futebol búlgaro. Ou seja, os valores que entrariam para o Vasco da Gama referentes a essa venda do Juan Cruz vai ser repassado diretamente ao Santos. Uma vez que o Vasco não pagou o Santos, ou seja, o Vasco passou para frente. É igual, gente, eu adoro fazer esse exemplo, é uma maravilha. É a mesma coisa você comprar um carro, você começa a pagar ele e não consegue acabar de pagar as parcelas para quitar o carro. Você passa ele para frente. Você pega, acha uma outra pessoa que consiga pagar essas parcelas e dá um dinheirinho ali que você já pagou. E aí você pega o dinheirinho que a pessoa te dá e repassa pro cara que te vendeu para você não ficar devendo. É o que o Vasco está fazendo. Só que no caso do Vasco, esse carro está quebrado, é uma bomba, que é o Juan Cruz, que não joga bola. Então, ótimo negócio. Vai com Deus, boa sorte pro centroavante. Galera, agora é o seguinte, se tratando de Rafael Borré, o atacante colombiano, ele que pertence ao Eintracht Frankfurt, foi noticiado ontem que
o Eintracht Frankfurt não quer negociá-lo, que ele queria continuar na Europa e coisa e tal. Fato é que o clube alemão contratou um outro jogador para a posição dele, um jogador mais badalado, e ele perderia espaço no elenco, e o Eintracht Frankfurt quer sim fazer fluxo de caixa com a venda desse atleta. Ele que é um bom jogador, é atacante, né, é rápido, finaliza bem, só que o Vasco da Gama estaria especulando. Porém, o valor dele de mercado atualmente é em torno de 8 milhões de euros. Isso mesmo, gente, 8 milhões de euros. Então é um valor muito, muito caro, astronômico. Isso somente para contratá-lo. Sem contar luvas e salário do atleta se ele viesse jogar no nosso clube. O Vasco da Gama, saiu a notícia agora há pouco, aí na parte da tarde, para a parte da noite, que o Vasco da Gama está preparando uma proposta por Rafael Borré. O Vasco está mirando alto na situação de atacante, uma vez que Pedro Raul aí já sacramentou sua saída, né? Outros jogadores estão saindo, outros estão chegando. O Vasco está mirando alto, está tentando a contratação de Rafael Borré. Já mudando de assunto, mas ainda falando de especulação, o Vasco também continua na briga ali por Manuel Lanzini, embora a esposa dele colocou ali ontem uma indireta de uma casinha na rede social que eles estariam voltando para a Argentina. A gente nunca sabe que o futebol é o futebol, só acaba quando termina e vice-versa, ainda mais mercado da bola, né? A cartolagem faz ali uma loucura, deixa a gente torcedor maluco. Mas se a gente perguntar, se a gente fizer um torcidômetro, perguntar para a galera se acha que Manuel Lanzini vem para o Vasco ou não, com certeza a enquete vai vencer que não. Porque a negociação é difícil, o salário é caro, ele tem outras propostas. Ele rejeitou uma proposta do mundo árabe, que eram caminhões de dinheiro. Era a proposta mais top. Aí a segunda proposta mais top seria a do Vasco da Gama. Aí depois seria a do River Plate. E para depois vir as outras propostas que o atleta teria recebido. Então vamos aguardar o desejo de Manuel Lanzini. Se ele quer atuar no Brasil, se ele quer atuar no Brasil e atuar no Vasco, ou vai retornar para a Argentina, mas o Vasco ainda continua tentando, ainda trabalha com essa hipótese, embora as chances sejam pequenas. Galera, e também vai preparar aí, como eu já estava dizendo no início, uma proposta por Rafael Borré, o atacante colombiano, que seria uma ótima contratação. Se tratando de Pablo Vegetti, ele que é o artilheiro, ontem eu falei que ele era um dos artilheiros, eu peço até perdão a vocês, ele é o artilheiro do campeonato argentino na temporada, o campeonato argentino que tem uma pancada de time, se eu não me engano, acho que tem 27 times na Série A, ele é o artilheiro, né? Só que ele já é mais velho um pouco, já tem seus 34 para 35, se eu não me engano. Fato é que o Vasco está especulando ele estaria aí, foi noticiado ontem, anteontem, que ele estaria por detalhes para assinar com o Vasco da Gama, mas hoje saiu a notícia de que tanto Pablo Vegetti quanto Carrascal, o outro jogador também especulado aqui no Vasco, eles teriam mercado em várias situações para atuar ainda, não só aqui no futebol brasileiro. Eles teriam mercado aqui na América do Sul e em outros países além do Brasil, eles teriam mercado até mesmo nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, de repente ali no mundo árabe, ou seja, quase no mundo inteiro esses dois atletas teriam mercado no momento, segundo a mídia argentina. A gente não sabe se é verdade ou não, saem umas informações hoje de que jornalistas aqui do Brasil entraram em contato com empresários, com representantes de Pablo Vegetti e Carrascal, e foi justamente isso que foi dito pelos empresários, de que os atletas não têm propostas apenas do Brasil, mas de outros clubes aí, mundo afora, vários mercados estariam de olho. Ou seja, gente, eu posso estar enganado, tomara que eu esteja, e se vier para o Vasco, chegue aqui e jogue bem. Mas na minha opinião, o que eu acho é que é o seguinte, o Vasco quer Pablo Vegetti, o Vasco quer Carrascal, fez a proposta. Eles sabem que o Vasco é gigante, sabem que o Vasco tem torcida, tem história, enfim, né? Em toda uma situação, não é um time qualquer, eles sabem disso. Mas eles sabem também da situação do Vasco financeiramente, da situação do Vasco na tabela, da situação do Vasco política, da situação do Vasco nas arquibancadas com questão de pressão da torcida. Então, eles não vão dizer assim logo de cara que não. Por que Álvaro Silva? Por que eles já não vão encerrar a negociação logo de cara, então já não vão para outro canto? Porque eles vão acabar se aproveitando da grandeza do Vasco para vender os jogadores. Os empresários, na minha opinião, gente, os empresários desses atletas, eles veem que o Vasco quer o atleta deles, mas eles não querem negociar o atleta com o Vasco.
eles vão dando corda pro Vasco, vão dando corda pro Vasco, vão dando corda pro Vasco. Por quê? A mídia do Vasco é muito grande. Você pode pegar aí no TikTok, Twitter, YouTube, o Vasco tá sempre primeiro, segundo, terceiro do Brasil. Não importa se o Vasco está jogando Série A, Série B, ou seja, o Vasco tem muita visibilidade, tem muito engajamento. Então quando você joga na mídia social do Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, todo mundo praticamente, graças a Deus, tem ali condição, a grande maioria das pessoas tem um celular hoje em dia com internet. Você joga na mídia o nome do jogador, para a maioria das pessoas que não conhecia Pablo Vegetti, todo mundo passou a conhecer. Para dirigentes de clubes que não sabiam quem era Pablo Vegetti, agora sabem e agora já pensam na contratação também, juntamente com o Vasco. Então é assim que acontece. Então eu tenho para mim, gente, que eles estão usando o Vasco como massa de manobra. Um clube grande que atrai bastante visibilidade, engajamento. Eles usam esse engajamento do nosso clube para manter a negociação em banho-maria, nem quente nem fria, para enrolar essa negociação, para o nosso clube ventilar o nome do atleta deles, para em si chegar um outro clube a fazer uma proposta e esse atleta fechar com outro clube. É o que eu acho que está acontecendo. E os jornais da Argentina alegam aí que eles teriam aí vários mercados mundo afora. Então vamos aguardar. Gente, hoje é o que eu tenho para falar de vocês de especulações. É isso. Se eu tiver mais novidades eu broto. Amanhã eu estou aqui no canal. Então é isso aí. Luca Orediano pode ser que seja negociado com Boca Juniors, valores altos. Pode ser que Oscar Romero entre na negociação. Pablo Vegetti, a gente aguarda aí resposta em relação a esse imbróglio. Carrascal é apenas especulação ainda. Rafael Borrell, Vasco prepara uma proposta para o atleta. Ulisses, atleta aí do Vasco da Gama, pode estar sendo negociado com a equipe de Portugal, um ativo do clube que pode trazer dinheiro ao nosso caixa, né? Juan Cruz também de saída para a Bulgária. E é isso que eu tenho para falar para vocês, família. Tamo junto. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis!